E agora a gente está em contato com o professor do Instituto de Química da Unicamp, o Luiz Carlos Dias, para falar um pouco sobre a notícia do dia, né? A Butanvac, que o Instituto Butantan está lançando, uma vacina 100% nacional. Professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, qual vai ser essa técnica, né? Que é a mesma utilizada na vacina da gripe. Bom dia, Marcos, bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia, ouvintes. O Butantan acabou de anunciar, né, uma nova candidata à vacina contra a Covid-19, está pedindo autorização da Anvisa para que os testes clínicos em voluntários possam ser iniciados, né? A intenção é que começar os testes clínicos já logo durante o mês de abril, caso a Anvisa autorize. É uma tecnologia que é muito interessante, é a mesma tecnologia que é usada na vacina da gripe. Então, ela parte, por exemplo, de um vírus, né, que causa gripe aviária, e eles fazem a modificação genética, então, para colocar lá um pedaço, né, um fragmento da proteína espícula do SARS-CoV-2, que é a proteína, aquela externa, né, da capa externa do vírus, que ele usa para entrar no nosso organismo, que ele usa para interagir com outras proteínas no nosso organismo. Então, é uma tecnologia bastante interessante, e o que é legal, Marcos, é que eles já estão incluindo, por exemplo, o material genético da nova variante, a variante P1, essa que está circulando no Brasil e que é uma variante de atenção, né? Então, isso aí é muito interessante. Eles iniciaram os testes pré-clínicos em vivo, né, em pequenos animais. Eles fizeram na Índia, aparentemente, né, eu digo aparentemente porque nós não temos resultados publicados, né, apenas baseado naquilo que o Butantan está divulgando. Os resultados foram muito bons em termos de produção de anticorpos. Agora, isso é em fase de teste pré-clínica, né? Agora precisa entrar nas fases em seres humanos, para ver realmente a questão de segurança, a questão de capacidade de produzir, por exemplo, anticorpos, né? De capacidade de produzir uma resposta imune, e isso vai ser feito agora no Brasil, no Vietnã e na Tailândia. Professor, bom dia, Zezé falando. Então, essa técnica aí que eles usavam não é aquela do vírus atenuado? Olha, ele é um vírus inativado. A tecnologia, ela é muito parecida com a tecnologia da Coronavac, que é a tecnologia que é usada, por exemplo, da vacina da gripe. É o vírus, por exemplo, que é morto, digamos assim. Agora, esse vírus, por exemplo, né, que causa essa gripe aviária, ele não causa problemas, por exemplo, em seres humanos. Isso já é conhecido, mas ele vai ser um vírus inativado, que ele é colocado um pedacinho do material genético lá do SARS-CoV-2, né? Particularmente já contendo essas informações genéticas da nova variante P1. Então, isso aí é muito interessante, é muito bom também, né? Que caso ela funcione, porque nós só vamos saber isso depois dos resultados de fase 1, 2 e 3. Ela se mostrando segura, ela depois vai ser avaliada, por exemplo, no ensaio de fase 3, assim como todas as vacinas, as tecnologias, as plataformas que estão sendo usadas foram, e se ela se mostrar, por exemplo, eficaz, eu espero, né, que a gente tenha condições, o Butantan tenha condições de produzir milhões de doses dessa vacina, que seria ótimo, porque é uma tecnologia que a gente domina aqui, o Brasil teria autonomia, né? Então, professor, exatamente... Zezé, vai você. Mais uma pergunta, Rose. Professora, a gente então já houve uma fase, né, de teste em animais. Quão representativa é essa fase em relação ao sucesso da vacina? Testes, se não der certo em animal, já aborta, se der certo, já é um grande passo. O que representa isso? O desenvolvimento de vacina começa assim. Primeiro você faz ensaios em culturas de células em laboratório. Então, se você consegue, por exemplo, naquela cultura de células que tem o vírus, você tem uma boa resposta, você passa para animais. Então, você só entra em animais se passa nessa primeira fase. Em animais, você avalia a segurança. Então, por exemplo, os animais, né, normalmente ratos, camundongos, hamsters, eles não podem, por exemplo, morrer. Eles não podem ter problemas. Se acontece caso de mortes, nem avança para seres humanos. Então, muitos projetos são abortados aí. Agora, ela tem que ser segura e ela tem que mostrar, por exemplo, algum potencial de produzir anticorpos. Isso foi observado já nos pequenos animais. Então, se ela passa, ela avança para seres humanos. Mas é claro que agora, em seres humanos, é que a resposta final vai ser dada, principalmente na fase 3. Porque ela tem que ser segura, ela tem que produzir anticorpos,
mas acontece que esses anticorpos, eles têm que proteger as pessoas. Ela tem que mostrar eficácia quando comparada, por exemplo, com um grupo placebo. Isso só na fase 3. Então, passar na fase de animais é muito importante. Claro que é. Entrar em fase de testes clínicos em seres humanos é muito importante. A maior parte daquelas candidatas que entraram em fase de testes clínicos em seres humanos, elas estão sendo aprovadas hoje, né? E elas mostraram eficácia. São todas que entram que mostram eficácia? Não. Alguns projetos vão ser abortados. Mas ter uma alta produção de anticorpos mostra um potencial dessa vacina, sim, para poder proteger. A gente tem que avaliar sempre depois com um grupo placebo, isso aí só a fase 3 é que vai dizer. Eles vão fazer a fase 1 e 2 agora com cerca de 1.800 voluntários, então vão avaliar a segurança, que é extremamente importante, e vão avaliar também a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de produzir, né, a resposta imune, anticorpos ou células de memória. Depois eles vão avançar para um grupo maior de pessoas, cerca de 9.000 pessoas, né, em outros países também, porque isso aí é muito importante você testar em diferentes populações, para verificar aí a capacidade, né, a eficácia dela em proteger. Mas, sem dúvida nenhuma, é um resultado muito interessante, viu, entrar em fase de testes clínicos. Agora, professor, uma dúvida que sempre surge aí no meio da população é que, assim, a gente sabe que para você desenvolver um medicamento são anos e anos de pesquisas, né? E nós tivemos, em razão da pandemia, o desenvolvimento de vacinas num tempo recorde, e isso é muito bom, porque mostra que a ciência é capaz de produzir respostas quando nós temos aí uma tragédia e precisamos de uma solução. O senhor falou da segurança da vacina. O fato das vacinas terem sido desenvolvidas tão rápido assim, o senhor acha que isso pode causar na população uma insegurança? E como que o senhor vê a questão da segurança na ciência quando você tem uma vacina, um medicamento que é desenvolvido em 10 e o outro em 1 ano, por exemplo? Olha, todas as fases, importante você ter colocado que as fases elas não foram puladas, tá? As fases elas foram aceleradas. Nós estamos numa pandemia, isso afeta o mundo inteiro, a ciência deu uma resposta absolutamente extraordinária e nós temos aí vacinas sendo usadas. A segurança é o ponto mais importante, a segurança é analisado desde os testes em vivo em pequenos animais. Então, depois, na fase 1, um pequeno grupo, depois na fase 2, depois na fase 3. E a segurança das vacinas, elas continuam sendo avaliadas, inclusive na fase 4, que a gente chama de farmacovigilância, que é a fase que ela está sendo aplicada na população. Qualquer resultado adverso, por exemplo, ele é relatado, e aí, se for um efeito adverso grave, pode-se até suspender temporariamente a vacinação, se avaliar para verificar se há uma relação de causa e efeito ou não com a vacina e aquele efeito grave, e se não for comprovado nada, por exemplo, se volta a vacinação. Agora, são vários os fatores que levaram essas vacinas a serem desenvolvidas mais rapidamente. Primeiro, a ciência avançou muito. É uma doença respiratória, então plataformas já estavam sendo estudadas para outras doenças, como SARS, como MERS, como Ebola, Zika, chikungunya, câncer de próstata, inclusive. Então, essas tecnologias de RNA mensageiro, de vetores virais, de Oxford, da Sputnik e da vacina da Johnson & Johnson, elas já vinham sendo estudadas aí há mais de 15 anos. Agora, o que se fez foi pegar o material genético do SARS-CoV-2, um pedacinho dele, lá dessa proteína espícula, e colocar nessas plataformas, cada uma delas, por técnicas de engenharia genética. Então, né, de biotecnologia. Então, isso aí acelerou. Também tem muitos voluntários, ajudou muito a acelerar, porque, olha, não é fácil você conseguir voluntários para fazer os testes. Depois, muito investimento, todo mundo voltado exatamente para isso. O sequenciamento do genoma do vírus, lá no início, em janeiro de 2020, também acelerou muito o desenvolvimento dessas vacinas, né? As fases, elas foram combinadas, fase pré-clínica com fase 1 com fase 2 com fase 3, isso nunca foi feito antes, né? Então, há uma série de coisas. Você vê que os desenvolvedores de vacinas prepararam vacinas e deixaram vacinas prontas e envasadas, com o risco, por exemplo, delas não apresentarem eficácia em fase 3. Então, há uma série de fatores que levaram com que as vacinas fossem desenvolvidas mais rapidamente, mas a segurança, ela foi analisada sempre e ela vai continuar sendo avaliada, tá? Certamente, no futuro, nós vamos desenvolver vacinas, principalmente para doenças virais, respiratórias, mais rapidamente do que nós desenvolvíamos há 10 a 15 anos atrás, entende? A ciência está avançando muito nesse sentido. Agora, professor, o que a gente sabe é que nós temos hoje, acho que são 16 vacinas sendo testadas no Brasil, com desenvolvimento aqui, mas esbarra muito no financiamento. De modo geral, o senhor acha que no Brasil a gente tem enfrentado, no caso da pandemia, uma resistência muito grande
até político mesmo, o próprio governo federal, em incentivar essas pesquisas. E aí, quando a gente sai da pandemia e vai para a ciência, o senhor acha que o governo investe pouco em ciência? E quando nós damos essa resposta hoje de uma vacina nacional, nós estamos mostrando que o Brasil é capaz e tem excelentes cientistas para poder dar respostas que a população precisa para tragédias como essa? Olha, o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, excelentes cientistas em todas as áreas, não só nessa área de vacinologia, imunologia, parasitologia, mas em todas as áreas. O problema é que o Brasil, a ciência brasileira, vem sofrendo inúmeros cortes nos últimos anos, eu diria talvez nos últimos 20 anos. Só que nós nunca fomos, as universidades públicas, os cientistas, nós nunca fomos tão atacados como nesse momento. Nós nunca tivemos ou sofremos tantos cortes para a área de ciência e tecnologia, bolsas de estudos para os nossos estudantes, verbas para as nossas universidades, como nós sofremos nos últimos 2 anos. É claro que isso tem um impacto. O país precisa de uma política de Estado. Nós não temos uma política de Estado na área de ciência e tecnologia para que a gente possa, por exemplo, dar respostas mais rápidas, inclusive com crises, quando outras crises sanitárias, né, crises graves de saúde pública como essa surgirem pela frente. Mas mesmo assim, os cientistas brasileiros e as instituições públicas de ensino e pesquisa brasileiras vêm dando uma resposta absolutamente fantástica no enfrentamento da pandemia como um todo. Esse resultado do Butantan, claro que todos nós cientistas torcemos muito para que essa vacina brasileira ela realmente venha a se mostrar eficaz, que ela possa ser utilizada, porque ela virá certamente para, junto com todas as outras, ajudar a salvar vidas. E que eu espero que a sociedade perceba que é a ciência que vai salvar vidas, a ciência é o mais próximo da verdade que nós podemos estar. Não há um mundo seguro sem ciência. E para nós sairmos dessa pandemia, nós vamos precisar disso, de milhões de vacinas, de todas as vacinas. Então, que venha a Sputnik, que venha a vacina da Johnson & Johnson, que venha a vacina da Pfizer, a Coronavac, a vacina de Oxford, que venha essa Butanvac e, eventualmente, outras vacinas, para que, com uma campanha de vacinação em massa, vacinar 70% da população brasileira, mantendo ainda as medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, distanciamento físico, os hábitos de higiene, vigilância epidemiológica para acompanhar, por exemplo, as mutantes, as variantes que estão surgindo aí, vacinar principalmente aqueles locais onde o vírus está mais circulando, onde o sistema de saúde está mais precário, e pagando um auxílio emergencial decente para a parte da população mais vulnerável, para que ela possa aderir a essas medidas também de distanciamento físico, é o caminho que nós temos para sair. Então, mas a ciência brasileira realmente está dando e vai continuar dando uma resposta fantástica, mas a sociedade precisa entender que há inúmeros cortes e que não é uma prioridade, particularmente desse governo. Ok. Professor, o Instituto Butantan, na entrevista coletiva de hoje, se mostrou bem otimista, falou até na produção de 40 milhões de doses, até eles chegaram a falar até julho, essas doses estariam prontas. Como o senhor avalia com esse processo todo que tem que passar pela liberação da Anvisa, pelos testes, quando que a gente vai conseguir ter uma quantidade, esses 40 milhões de doses prometidos pelo Instituto Butantan devem estar circulando pelos braços dos brasileiros? Olha, primeiro que a Anvisa tem que aprovar os ensaios clínicos em fase 1 e 2 e depois um ensaio em fase 3. Depois a vacina tem que se mostrar segura, tem que mostrar boa resposta de proteção, de imunogenicidade, e depois ela tem que mostrar eficácia. O Butantan é fantástico, O Butantan e a Fiocruz, eles têm aí, são instituições centenárias, produzem as nossas vacinas. Então é claro que o Butantan tem condições de produzir esses 40 milhões de doses até o final de 2021, Você não produz 40 milhões de doses de um dia para o outro. Vai produzir certamente até o final de 2021, sem atrapalhar, por exemplo, a produção da Coronavac, Porque o Butantan vai nacionalizar a fabricação da Coronavac, vai trazer, por exemplo, vai preparar inclusive o IFA, que é o insumo, o ingrediente farmaceuticamente ativo aqui, mas ele deve ter condições de preparar essas 40 milhões de doses, caso tudo dê certo com as fases clínicas, até o final do ano. Ok, agora são 10 horas e 52 minutos, conversamos com o professor do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias, ele que também é membro ali do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Unicamp. Um abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço, gente. Fiquem bem, em paz e segurança. Boa tarde. Até mais.